Oi gente, meu nome é Lucas, sou um dos coordenadores do grupo de pesquisa Tinta Vermelha e fiquei encarregado de fazer a relatoria do segundo texto do nosso grupo de estudos de introdução ao pensamento de Marx. Dessa vez a gente vai falar sobre a questão judaica. Esse texto foi publicado em 1844, na única edição que saiu dos Anais Franco-Prussianos, ou seja, publicado junto com a crítica da filosofia do direito de Hegel em Introdução, que a gente já debateu. E a gente vai ver que vários temas daquele texto reaparecem nesse. Mas dessa vez, a questão está bastante ligada à situação dos judeus na Prússia. A Prússia, à época, era um estado cristão, ou seja, um estado que não era laico, e os judeus eles sofriam uma série de restrições. Eles tinham, por exemplo, eles eram proibidos de acessar certos cargos públicos. E esse vai ser o pano de fundo desse texto. Ele é também uma resposta. Ele é uma resposta a um neo-hegeliano chamado Bruno Bauer, que contra o estado atrasado da Prússia, contra o anacronismo do Estado prussiano que a gente já tinha visto no texto anterior, vai defender justamente a sociedade moderna e o Estado moderno. E o Marx vai responder às posições do Bruno Bauer. O Bruno Bauer é um autor com o qual o Marx já havia estudado no passado, cujo círculo ele frequentou, mas com o qual ele vai romper aqui explicitamente. Então a gente vai ver que a posição do Marx é uma posição de crítica da sociedade civil moderna e do Estado moderno. A gente vai ver que ele pode até partir do atraso prussiano, do atraso da sociedade alemã de seu tempo, mas ele remete, a partir desse ponto de partida, a uma crítica da sociedade moderna e do Estado moderno. Esse texto é uma resposta direta a dois outros artigos do Bruno Bauer. Um deles se chama A Questão Judaica e o outro se chama A Capacidade dos Atuais Judeus e Cristãos de se Tornarem Livres. Marx ataca as teses principais dos dois textos. Eu vou dividir a minha exposição aqui em dois momentos. O primeiro para responder em que eu trato dos argumentos do Marx contra a primeira tese do Bauer, do primeiro texto, e o segundo momento para tratar das críticas dele ao segundo texto. Vou retomar as teses principais do segundo texto do Bauer e a resposta do Marx. Então, a primeira tese do Bauer, a gente tem que lembrar então que a gente está no Estado prussiano, no Estado cristão. Bauer diz: os judeus não podem exigir igualdade em relação aos cristãos, pois o que os judeus desejam, que é a cidadania, é incompatível não só com o judaísmo, mas com a religião em geral. Ele vai falar que o caráter universal do cidadão é contrário ao caráter particular da religiosidade. Então ele dá um exemplo. Pode ser obrigatório a um cidadão comparecer à Câmara dos Deputados em um sábado. Isso é incompatível com a obrigação religiosa do judeu de descansar no sábado. Então, em resumo, a posição do Bruno Bauer é de que o Estado moderno, a sociedade moderna, a cidadania moderna, elas só são compatíveis com o ateísmo. O Estado moderno tem que ser ateu. O Marx, então, ele começa, respondendo Bauer, remetendo o terreno religioso ao terreno sociopolítico. Ele vai se perguntar de que tipo de emancipação a gente está tratando aqui. Marx vai fazer uma separação entre, de um lado, emancipação política e de outro, emancipação humana. Vamos tratar, então, primeiro da emancipação política, porque, segundo Marx, é a que corresponde à sociedade moderna e ao Estado moderno, que são justamente o que Bauer defende. Bauer defende a sociedade moderna e o Estado moderno e acredita que a religião contradiz esses dois elementos. Então Marx vai primeiro colocar essa questão. A emancipação política, que é o que o Bauer defende, que é o que os judeus estão reivindicando, ela contradiz a religião? Marx vai falar que não. Ele toma os Estados Unidos como exemplo. Vai falar que com a emancipação política, a religião se torna um assunto privado. Vai falar que a vida moderna se caracteriza justamente pela separação entre, de um lado, o Estado e, de outro, sociedade burguesa. O burguês aqui não remete simplesmente à classe burguesa, mas à sociedade civil como um todo. É uma expressão que estava presente em Hegel e nos economistas políticos do século XVIII. Então Marx vai falar: o que caracteriza a emancipação política é que o Estado se ergue acima dos elementos da vida civil como uma esfera separada deles e oposta a eles. Então, e assim, os componentes da vida civil eles se movimentam de forma relativamente livre em relação ao Estado, à vida política que se separou deles. Então, com isso, propriedade, família, religião se tornam assuntos privados. Então, a religião ela é plenamente compatível com o Estado moderno. Só que como outras esferas, como todas as outras esferas da vida civil, ela vai para o campo do privado. Tem uma separação entre público e privado, entre de um lado o Estado e do outro
sociedade burguesa. Marx vai falar que essa é a essência da emancipação política, essa oposição entre Estado e sociedade burguesa. Ele vai falar que corresponde a uma oposição entre vida humana individual e vida humana em comunidade. Então o Estado ele incorpora os assuntos gerais da sociedade, só que ele incorpora isso de modo separado da vida individual. Então a vida individual ela não é ao mesmo tempo vida em comunidade. A vida humana em comunidade se separou da vida individual na forma do Estado. E essa vida individual existe agora só na forma da sociedade burguesa. Marx diz que com isso a gente tem na vida individual, na vida cotidiana das pessoas, uma vida dupla. Ele vai falar que todo mundo é, na sociedade moderna, de um lado, bourgeois ou burguês, e de novo, aqui ele não está falando de classe burguesa, ele está falando do indivíduo privado. E de outro lado, o citoyen, o cidadão. Então o bourgeois se caracteriza por ser um indivíduo atomizado, porque ele é um indivíduo que se separou da vida comunitária, porque o Estado se separou da sociedade burguesa. Então é um indivíduo atomizado, separado dos demais, mas que aparece como um indivíduo mais concreto. Por ele estar mais próximo da vida cotidiana dos indivíduos, ele aparece como se fosse um indivíduo real. O citoyen, o cidadão, de outro lado, ele aparece de forma abstrata, indeterminada. Então, como a gente tem uma vida comunitária que se separou da vida mais concreta do indivíduo, ela é como se a vida comunitária se colocasse como uma espécie de ilusão, como uma espécie de exceção à regra, de exceção à vida real humana, que seria simplesmente a vida individual. Esse é para o Marx, então, a essência da emancipação política. E a isso se resume a questão judaica. Segundo Marx, o que interessa não é especificamente o indivíduo religioso e a relação desse indivíduo com o Estado, mas a relação entre o Estado e os elementos da sociedade burguesa. O que interessa, então, é justamente essa separação, essa oposição entre Estado e sociedade burguesa. Essa contradição ela é inerente à emancipação política. Então, Marx não nega a contradição entre a vida do indivíduo religioso e a vida do cidadão. Mas o que se interessa aqui não é simplesmente a vida do religioso, mas a vida burguesa em geral. Essa vida individual que se separou da vida comunitária. E segundo Marx, além dessa relação de separação, a gente vai ter também uma relação de subordinação. Então, diante da concretude da vida individual, o Estado ele se torna um servo da sociedade burguesa. Como uma comunidade ilusória, ele é simplesmente chamado a manter os elementos da sociedade, manter a vida privada. A vida pública se torna uma serva da vida privada. Ela deve simplesmente garantir a livre movimentação dos elementos da vida civil, da vida do bourgeois. O citoyen ele é um servo do bourgeois, do indivíduo atomizado, separado dos demais. Segundo Marx, é isso que explica os direitos humanos. Os direitos humanos eles são todos os direitos do bourgeois, do indivíduo atomizado, separado dos demais. Então, liberdade, igualdade, propriedade, segurança estão ligados à manutenção da vida privada colocada nesses termos. A isso, Marx vai opor a emancipação humana, da qual eu já mencionei anteriormente. Ele vai caracterizar a emancipação humana do seguinte modo, e aqui eu vou citar. A emancipação humana só estará plenamente realizada quando o homem individual real tiver recuperado para si o cidadão abstrato e se tornado ente genérico na qualidade de homem individual na sua vida empírica, no seu trabalho individual, nas suas relações individuais. Quando o homem tiver reconhecido e organizado suas forças próprias como forças sociais e, em consequência, não mais separar de si mesmo a força social na forma da força política. Então, diante do cenário da emancipação política, de uma oposição entre Estado e sociedade civil burguesa, entre vida humana em comunidade e vida humana individual, Marx defende a supressão dessa oposição. Então, não mais as forças sociais dos seres humanos vão estar separadas de suas respectivas vidas individuais. A emancipação humana exige, então, a supressão dessa oposição, que o indivíduo, em sua vida cotidiana, recupere para si esse cidadão abstrato e não separe mais suas forças individuais das forças sociais. Isso, então, é uma defesa da supressão tanto do Estado quanto da sociedade burguesa. Então, Marx, apesar de ele reconhecer a emancipação política como um progresso diante da feudalidade, ele defende que se vá além disso, que ele defende a emancipação humana, que vai além da emancipação política, que suprime tanto o Estado quanto a sociedade burguesa.
Passando então ao segundo texto do Bauer. A segunda tese dele vai ser que a religião judaica, ela por ser mais particular, ela torna mais difícil a emancipação. Vai falar que o cristianismo ele é mais universal, ele faz uma valorização da humanidade em abstrato, diferentemente do judaísmo, que se prende a grilhões locais e nacionais. Com isso, o cristianismo ele seria mais apto a se emancipar, e aqui nos termos que a gente viu, da emancipação política, então de atingir a universalidade da cidadania. Ele vê o cristianismo como uma religião mais universal que o judaísmo, por isso mais, por assim dizer, compatível com a cidadania. Mas aqui ele está falando de uma remissão para além de si mesmo. O cristianismo teria que ser suprimido, porque como a gente viu, Bauer defende o Estado ateu. Mas ele possui uma possibilidade maior de levar a cabo essa emancipação e remeter para além de si mesmo em virtude do seu caráter universal. E a resposta do Marx, mais uma vez, vai ser, primeiro, tirar a questão do campo religioso e remeter ao campo sociopolítico. Então, não se trataria de investigar a possibilidade de emancipação a partir da própria religião. A religião ela não se explica a partir dela própria. Não é lendo texto teológico que eu investigo a possibilidade de emancipação prática, concreta. Eu tenho que investigar isso a partir da sociedade que engendra a religião. Então, falar de judaísmo e cristianismo atuais é entender a atual sociedade burguesa. Nesse ponto, então, Marx dá os primeiros passos na compreensão dos elementos que compõem a própria sociedade burguesa. E a gente sabe que é isso que vai dar a tônica da crítica posterior dele. Lá no prefácio 59 a gente viu que Marx está indo atrás da anatomia da sociedade burguesa. É isso que ele vai tentar fazer aqui, buscar a origem da religião na sociedade burguesa. Então compreender as características da própria sociedade burguesa. Ainda que nesse texto isso ainda se dê de modo bastante limitado. Marx ainda não teve um contato mais profundo com a economia política. Então a crítica dele econômica aqui ainda está num estado bastante incipiente, mas ela já começa a dar seus primeiros passos. Marx ele se limita aqui a falar do dinheiro, ele define o dinheiro como uma potência estranhada ou alienada. A gente vai voltar nesse tópico do estranhamento quando a gente for discutir os manuscritos econômico-filosóficos, que onde essa categoria vai ser mais desenvolvida. Aqui, o estranhamento colocado no dinheiro se dá pelo fato de que ele possui uma capacidade universal de troca, quer dizer, o dinheiro pode ser trocado por qualquer objeto. Só que com isso as pessoas então elas não se apropriam diretamente dos próprios produtos. A riqueza humana ela não é apropriada de forma direta, mas de forma mediada. Então não se produz para se apropriar dos produtos, mas para adquirir dinheiro, e com o dinheiro eu compro produtos. Então o dinheiro aparece como uma potência exterior ao ser humano, exterior ao processo de produção humano, mas sem o qual eu não consigo ter acesso à riqueza humana. Então eu tenho uma mediação externa ao ser humano, essencial para a apropriação da riqueza. E com isso o dinheiro se torna fim em si mesmo, porque se produz não para se usufruir da riqueza, mas para ganhar dinheiro, e com dinheiro eu usufruo da riqueza. O dinheiro se torna fim em si mesmo. E com isso Marx caracteriza o estranhamento colocado no dinheiro e dá os primeiros passos na compreensão da sociedade burguesa, ainda de modo bastante limitado. Com isso, então, fiz um panorama geral do texto sobre a questão judaica, e no momento da reunião a gente vai poder aprofundar algumas questões. Então é isso.